Amados irmãos queridos, boa noite a todos os amados irmãos, aos que estão acessando via YouTube. Vamos ver se fica firme, né? YouTube tem caído o tempo inteiro, mas está aí. Estamos começando a transmissão via YouTube. Também estamos começando a transmissão via Facebook. E nós saudamos os amados irmãos, irmão Teotônio, lá de Portugal, e tantos outros, né? É uma grande bênção mesmo, uma grande bênção. Podemos ter, assim, um contato, vamos dizer, por alguns momentos entre nós. Andrei, aqui de Florianópolis, colega do Lipe, nós, né, a família do Andrei também, todo mundo ali. A irmã Letícia, o André, querido filho, a Samira, que queria de todo jeito vir para a casa da vovó hoje, né, mas foi para o piquenique. Foi muito legal, com certeza. O André nos falou desse momento. A Pri e o Cris também que estiveram aqui, daí já foram para casa também. E olha, irmãos, saudamos todos os irmãos, porque alguns aparecem ali o nome e outros não, né? A maioria. Boa noite aí, queridos. Amém. Deus nos abençoe, né? Estamos aí continuando e tendo esse acesso agora pela internet. Esse acesso que está sendo catalogado no Brasil como extremamente perigoso, né? Segundo o Haddad, qualquer comunicação via internet é um perigo total para o PT, né? Segundo as denúncias de Haddad e segundo as denúncias da Gleisi, presidente do PT, e o candidato a vergonhosa presença de um candidato como Haddad à disputa da presidência do Brasil, mas é compreensível esse momento também, como que ele chegou ali, né? Então ele denuncia o pessoal do WhatsApp aí, ó, como também denuncia o pessoal de todas as redes sociais que foram responsáveis pela derrocada do PT em todos esses momentos que estão sendo massacrados pelo povo brasileiro. 80% do povo brasileiro, de fato, quer construir uma nação. Nós queremos construir a nossa nação livre, a nossa nação digna, em que haja, de fato, uma pátria. Nós estamos agora, irmãos, num processo no Brasil que jamais na história do Brasil aconteceu algo assim. E dificilmente podemos encontrar alguma coisa em todo o mundo, né? Mas, de fato, é uma consciência de brasilidade, uma consciência de civismo, uma consciência de verde e amarelo, uma consciência de nação sendo formada, há muito desejada, há muito buscada, e por muito mais tempo ainda, nós, como povo brasileiro, massacrado debaixo dos pés do socialismo, de diversos nomes, diversos tipos, ao longo desses 500 anos. Claro que o socialismo não tem 500 anos, né? Mas ele, como DNA, ele vem vindo desde o coração do diabo. Lá no Éden se manifestou, né? Quando ocorre as primeiras alternativas à liberdade com a responsabilidade natural e devida, né? As alternativas a Deus, as alternativas à própria humanidade começam a se expressar pelo coração de Satanás, que até outro tempo era Lúcifer, né? Então é sempre assim, é uma expressão nascida
no coração do diabo, o que a gente aqui no Brasil está percebendo cada dia mais, né? E ficou mais ainda, se torna cada vez mais explícito isso pelas ações do chamado movimento esquerdista, movimento socialista, né? Então, esse momento que nós estamos passando e essas transmissões via internet, elas se tornaram, na interpretação do movimento de esquerda no Brasil, para a própria vergonha do movimento de esquerda, porque reduziu tanto as suas argumentações que eles têm essa tendência agora de acusar assim, de forma quase que alucinada, histérica, como aconteceu com a Glaze, chega a alcançar os próprios órgãos de justiça do Brasil para exigir a imediata prisão e tirada do Bolsonaro dos meios aí de disputa da presidência, né? Por causa do WhatsApp, né? É claro que o mundo do esquerdismo, ele não contava com essa consciência de nação, né, que o povo brasileiro se encontra e está em progressão, porque é algo que só está começando. Enquanto, outro dia perguntaram na revista, acho que El País ou Isto É, uma dessas revistas periódicos esquerdistas que tem aí, eles perguntaram, agora que o Bolsonaro está para ser eleito presidente, qual vai ser o fim do Nordeste? Né? O fim do Nordeste vai ser o começo do Nordeste, porque até então ele estava sendo mantido como um reduto, né, inegociável. As pessoas eram vistas como massa, como gado, inegociável do esquerdismo, né? Mas agora o pessoal lá do Nordeste, todo mundo também igual a todos nós, todo mundo, todas as pessoas, né? Em toda parte, até no exterior, os brasileiros que estão fora do Brasil, né? Na sua imensa maioria, 80% desse povo brasileiro já percebeu as articulações satânicas do chamado bloco soviético com o nome de PT, com o nome de esquerdismo, com o nome de bolivarianismo, com o nome de socialismo, marxismo, comunismo, seja lá o nome que apareça, já se revelou as suas artimanhas, as suas estruturas, né, de domínio, de poder, a Pátria Grande como projeto, não só projeto, né, como proposta, como planejamento, como documentado está no site do Foro de São Paulo, desde o início desse foro, lá no ano de 1990, tão imediatamente após, um ano só após, ao ter sido desmantelada a União Soviética, né? Em 1989, com a queda do Muro de Berlim, aquela coisa toda, começa uma nova União Soviética, só que em Cuba, né? E em São Paulo, de fato, se tem a formação oficial da nova União Soviética com o nome de Foro de São Paulo, no Hotel Danúbio, organizado por Lula, organizado por todos aqueles conchavos esquerdistas, como ele fala, inclusive com o presidente, se isso pode ser chamado de presidente, né, das Farc. Então estava presente lá, e outros mais, é só pegar no YouTube e assistir, inclusive, a formação do Foro de São Paulo, em 1990, no Hotel Danúbio, liderado por Lula, né? Então, é claro que isso é
vamos dizer, a migração da União Soviética para Cuba, né? Ali, bom, para São Paulo. E Cuba era o grande centro ali, e depois então envolve Hugo Chávez, mais tarde, daí vem Maduro, né? Aí vem o pessoal da América Latina inteira que estava se envolvendo com esse esquerdismo, quanto também alguns países fora da América Latina, Angola, Moçambique, Nicarágua, para lá, Guiné Equatorial e vários desses países que são subsidiados pelo PT e pelo esquerdismo brasileiro para sustento dessas ditaduras, né? E na implantação desse sistema comunista pelo mundo inteiro, agora através desse movimento na América Latina. Chegamos a tal ponto que um grande chefe, pela misericórdia e graça de Deus, foi preso, com 2.000 páginas no processo, 2.000 páginas no processo de condenação provada, né? Provada ali naqueles 2.000 páginas de processo. É engraçado, no modo de dizer, né? É até irônico que quanto ao ataque a Bolsonaro, que não tem nada em lugar algum, não tem nenhum envolvimento com corrupção alguma, o petismo, no seu histerismo total, ele afirma que ele deve ser preso imediatamente. Claro, porque é uma ameaça direta ao império do Foro de São Paulo, ao império do esquerdismo na América Latina e no Brasil principalmente, que é onde o dinheiro surge para sustentar todo esse aparato criminoso, maligno, satânico que existe, né? Bom, irmãos, essa pequena palavra de introdução é para dizer que nós estamos transmitindo mesmo assim, né? E saudamos os irmãos que corajosamente abrem o seu Facebook, né? Abrem o seu WhatsApp, abrem o YouTube e navegando nós estamos, voando nessa mais um pouquinho desse tempo. Bem-vindos a bordo todos, né? Saudamos todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Queremos muito que Deus nos abençoe, irmã Catiane, o pessoal lá da Voz de Petrópolis, né? Deus abençoe cada um que está chegando, os irmãos lá da Irlanda que acessam pelo YouTube, e aí se fica até o fim o YouTube, estão sabendo que às vezes cai. Quero já dizer desde já que o YouTube está num ataque total. Essa semana mesmo todo mundo sentiu o peso, né, do esquerdismo pesando em cima do YouTube. Vários, até o Eduardo Bolsonaro também sendo caçado no WhatsApp, né? Enfim, todo mundo está sentindo o peso disso aí. E se por o Facebook, não sei como está aguentando até agora, né? Mas é uma luta mesmo, viu, irmãos? É uma luta. O pessoal não quer que a gente se comunique. Como disseram alguns aí no Facebook, se por acaso tirarem o nosso Facebook, se tirarem o nosso YouTube, se tirarem o nosso WhatsApp, nós vamos começar a mandar recados por tambor, viu? Ou por sinais de fumaça, ou por pombo correio. Não tem mais jeito, nós estamos todos conectados. Já existe a nação brasileira, não tem mais jeito, né? A nação brasileira já está formada, né? A nação brasileira já está em fase de maturação profunda, de grandeza, né? Nós queríamos muito que, de fato, surja a nossa nação com possibilidade digna, né? Então, mas pode acontecer que comece a cair as coisas por enquanto, né? Enquanto Bolsonaro não for presidente, em nome de Jesus, né, irmãos, na próxima semana aí, né? É uma luta, eu sei, Voz de Petrópolis, ainda mais a intenção que a gente tem, né? Deixa eu ver, estão falando que o YouTube já parou, deixa eu ver aqui. Parou mesmo, irmãos, parou mesmo, o YouTube parou. Vamos começar de novo no YouTube, tá bem? Deixa eu ver aqui. Iniciando a transmissão ao vivo.
É a luta, meus irmãos, é a luta, é a luta. O YouTube está um ataque total. Um ataque total. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos pôr aqui de novo. Koinonia de Cristo. Parte 2. Vamos ver se dá. Não sei se vai dar. É muito difícil. Vamos ver a foto que vai sair ali. Deixa eu ver. Opa, deu certo. Não, tem que fazer de novo aqui. Refazer a miniatura. Deixa eu ver aqui. Olha, irmãos, só em oração mesmo, né? Porque a tentativa de destruir as comunicações são fortes, né? Então tá, vamos ver aqui, ó, transmitir. Vamos ver se vai dar, não sei. Vamos ver aqui. Mais um pouquinho, tá, irmãos? Deixa eu ver aqui. Pode ser que não dê, mas de qualquer maneira estamos aqui no Facebook, tá bom? Deixa eu ver aqui. Bom. Tá bom, obrigado por se inscrever. Eu agradeço os irmãos que se inscrevem lá no YouTube, que é um jeito também da gente deixar lá todos os vídeos, desde o início, né? Assim, no início dos vídeos, que um dia o André, meu filho, falou assim: pai, por que você não coloca os vídeos lá no YouTube, né? Então, a gente começou a colocar os vídeos lá e realmente foi muito bom. Opa, só um pouquinho. Já, só um pouquinho. Pode entrar. Ô, meu irmão. E aí, filho? Ah, tranquilo. Bom, Daniel. Pode fechar. Não precisa chavear. Esqueci. Vamos ver se começou ao vivo aqui no YouTube. Não adianta, irmãos. O YouTube não entra. Não entra mesmo. Não sei o que acontece, irmãos. Eu sei. Não é por acaso, né? A gente tem todos nós estamos sofrendo ataques nas redes sociais. Ainda mais depois que o Haddad ele tem um pavor pelas redes sociais absurdo, né? Ele tem um verdadeiro terror. E como diz o pessoal, é impressionante que todas as falcatruas do PT, todas as falcatruas do esquerdismo, tudo aquilo que eles fizeram, os roubos de 13 trilhões de reais ao longo desses anos, não conseguiram desbancar o PT, a não ser redes sociais, né? Redes sociais desbancou o PT. Por incrível que pareça, eles estão certos, né? Eles estão certos, eles estão desesperados, porque foi aí mesmo, né? Até eu fiz umas brincadeiras essa semana de colocar uns fantasminhas atrás do Haddad, né? Do Haddad, sim, né? E outros também fizeram as piadas assim, mas de fato, o Lula, ele dizia, gritando nos seus discursos com a militância, né, aquela meia dúzia, ele dizia assim: vocês não têm vergonha na cara, vocês não aprenderam a mexer na internet, né? Então, realmente isso daí era lá para 2000, não lembro agora se era 2007, 2008, por aí, quando eles começaram a acordar, porque o pessoal no início pensava que a internet era playground de molecada. Se você falasse assim que você ia para a internet, as pessoas pensavam que você não tinha nada a fazer na vida, você era um folgado, um nada, era assim, né? Embora a história da internet, contada até por Bill Gates e outros anteriores, ela dá conta realmente de que ela surgiu para transmissão de dados na época da guerra, na Segunda Guerra Mundial. Era uma forma rápida de transmitir dados, né, de aliados via internet, assim, né? Era bem menos, era um sistema mais simples, mas era assim que era. Era algo realmente sério, né? Aí, como passou um tempo e todo mundo nem imaginava que poderia ter um computador na casa, né? Eu lembro quando os computadores eram... Quando uma cidade tinha um computador, ficava num tipo assim de prefeitura. E tinha que ter uma sala mais ou menos do tamanho quase de uma biblioteca de prefeitura, né? Para lançar dados que a quantidade era muito pequena, né? Mas tinha lá computador numa cidade. Aí vem o Bill Gates e fala assim: minha intenção é que cada casa tenha um computador.
Cada casa. Aí o pessoal achou que ele era louco. Aí ele chamou de microcomputador. Cada casa teria um microcomputador. Né? E aí quando isso daí deu certo, de fato foi uma explosão. Né? Cada casa passou a ter um microcomputador, mas não tinha internet. Né? Era só para você ter um microcomputador para lançar mão de dados que a gente comprava nas bancas, aqueles CDs que você tinha que colocar para poder acessar os dados gravados no CD e você via. Não era CD ainda, eram uns disquete. Né? Antes do CD eram uns disquetes. E cabia quase nada, cabia uma folha dessas assim escrita. Né? Uma folha assim, né? Então depois que avançou para CD, né? E aí veio aquelas internets via telefone, que você conectava na internet e caía o teu telefone. Alguém tocava o teu telefone e caía a internet. Até que alguém inventou um programinha que mantinha conectado mesmo quando ligava um telefone na tua casa. Você ficava conectado. Porque se você desconectasse, demorava 5 minutos para voltar para a rede. Ficava aquela barulheira. Ficava aquilo lá, não conectava nunca. Né? E aquelas conexões de... deixa eu ver... 64, 32, 16 KB. 16 KB. Aí quando passou para 32, maravilha, aqueles modem de 32 discado, 32. Aí depois passou para 64 KB. Irmão, 64 KB é uma loucura total. Aí quando passou para 128, aí pronto, aí foi o céu para todo mundo que queria discado, né? Aí depois disso, aí começou a vir as primeiras, aqueles primeiros provedores que não precisava mais de modem, discado, nem nada, né? E, enfim, nessa época começou a surgir aqueles joguinhos da galinha atravessando a rua, né? Daquelas coisinhas, aqueles negocinhos vindo do céu, assim que você tinha que atirar, assim que era um risquinho, vinha outro. Aí o pessoal, aquelas coisinhas pulando, aí vem o Pac-Man depois, né? Quando veio o Pac-Man foi maravilhoso, né? E o pessoal, assim, enquanto isso, a Pátria Grande correndo por fora, querendo pegar o Brasil e a América Latina, e nem se importaram com a internet. Eles olhavam para a internet e falavam assim, um bando de maluco que estava... Irmãos, enquanto isso a mente lógica estava sendo formada na maioria do povo. Aquelas coisinhas todas parecia brincadeira, mas era ali que se formou a mente lógica de uma população. Né? Eles achavam que, claro, aquelas mentes socialistas, em relação a um estudo de profundidade lógica, para eles aquilo não era nada, porque a mente deles já estava deformada. Né? Enquanto isso a criançada tudo formando em mente lógica. E parecia que era joguinho, na verdade era joguinho mesmo. Né? E o pessoal começou a ter raciocínio rápido, cada dia mais raciocínio rápido, aquela criançada foi crescendo, e quando chegou, irmãos, aquele período de 2007, 2008, que o Lula percebeu que a maioria, todo mundo aí não tinha mais um computador em cada casa, em cada pessoa tinha um computador, ainda que era jurássico, aqueles celulares de 2000 e pouco, era muito jurássico, mas já estava. Passando dado para lá, para cá, para lá, para cá, todo mundo, o dedo já estava ficando já calejado de tanto passar dado, né? Aquelas primeiras mensagens de tecladinhas, aqueles teclados digitais, né? Que não era que nem hoje teclado analógico, né? Teclado analógico, hoje é digital, né? Tudo assim. Antes era analógico, tinha que apertar as teclas mesmo ali no celular. Mas a turma não estava nem aí, a turma estava se deliciando com aquilo, era maravilha aquilo lá. Dizer oi para alguém era maravilhoso. Né? Aí a pessoa recebia. Então, era um negócio assim impressionante, né, irmãos? Então, o que aconteceu? Quando o pessoal abriu o olho, o pessoal do PT, o pessoal do esquerdismo, socialismo, o povo, nós já estávamos, irmãos, nós tínhamos começado a lançar documentos via internet, documentos de profundidade. Eu comecei a dar aula lá na faculdade, era 2000. Então, já tinha acesso a mandar documentos. Já pegava documentos e já mandava.
né? Antes disso, um pouquinho, em 98, a gente já estava mandando alguns dados. O pessoal já estava começando a namorar pelo Mirk. Aquela coisa do Mirk, aqueles primeiros redes sociais de mais, assim, intimidade um pouquinho, começou o Mirk, né? Foi ali que a Pri começou a namorar com o Cris, via Mirk. E depois, mais tarde, vieram se casar, não pelo Mirk, né? Eu fiz o casamento deles aqui, né? Então foi uma bênção muito grande. E logo mais o André também começou a encontrar com a Letícia via evangélicos solteiros, né? E aí, mas muita oração, né, irmãos? É oração, não é só tecnologia. Tecnologia regado é a vida em Cristo. Senão vai desandar, vai descambar mesmo, né? Mas quando o Lula descobriu o negócio todo, ele viu o potencial daquilo, já não tinha mais jeito de segurar. Como diz o André, que é engenheiro de tecnologia, ele diz assim: pai, uma coisa que caiu na rede, nunca mais, está perdido. Ou está perdido, ou está disseminado. Não tem como apagar mais. Caiu na rede, pronto. Não tem mais jeito de apagar. Impossível apagar. Se você colocar um A na rede, você nunca mais apaga aquele A. Você pode apagar no teu computador, você pode apagar no teu provedor até, você pode apagar aí em algum lugar, nos amigos, mas você não consegue mais tirar da rede de jeito nenhum. Foi para a rede, foi mesmo. Alguém vai ter copiado, ficou em algum lugar, aquilo vai ser lançado, não tem mais como, né? Então, é assim que foi. O Lula xingava, ele berrava. Lá no púlpito dele, ele berrava. Vão embora daqui, vê se aprende a mexer com a internet, seus bandos de burro. Quer dizer, ele era normal de xingar assim, né? Então tá lá na internet, quem quiser ver o Lula xingando os militantes que não sabiam mexer na internet, é só procurar no YouTube, né? E não deu tempo, porque todo mundo começou a saber das origens do movimento de esquerda. Todo mundo começou a saber. Claro que teve muita imbecilidade, muita tolice, muita bobagem, como continua, né? Mas muita coisa foi revelada ali pela internet, o pessoal começou a estudar, o pessoal começou a ver, né? E aí, irmãos, não teve mais jeito de segurar. O pessoal começou a saber as origens, né, lá do Karl Marx, os documentos de Antônio Gramsci, as ligações do marxismo terríveis. Então, claro, e toda a estrutura de domínio de mente que passou a ser, vamos dizer assim, utilizada pelo Marx, né, o Karl Marx, 1850 e tanto, por ali, ele já estava sendo trabalhado a sua mente, né, para começar todo esse processo que seria, vamos dizer assim, o grande profeta de Satanás para tentar destruir as mentes dos séculos seguintes, né? Século XIX ia terminando, e aí ele já era o grande profeta de Satanás para a destruição das mentes, né? O Karl Marx. Aí depois começa a aparecer também o Darwin, que é outro profeta de Satanás, para tentativa de destruir vamos dizer assim, as suposições de que a alternativa vem por ele também, de que o ser humano ele evolui, como tudo na existência é de evolução, é por evolução, né? Então a gente tem o Darwin surgindo assim também. E o Freud também começa a aparecer, que o Freud é muito usado pelo Karl Marx, é muito usado pelo Gramsci, né, para tentar explicar vamos dizer assim, os pensamentos humanos. Por que o ser humano pensa? Aí o Freud diz, não, o ser humano não pensa. Ele tem uns choques de articulações dos neurônios, alguma coisa elétrica lá dentro, que dá um choque no ser humano, ele, pum, pão, quero comer pão. Pum, dá um outro choque, quero tomar banho, né? Pum, dá um outro choque, quero sair correndo. Dá um outro choque, quero dormir. Dá um outro choque, quero acordar. Dá um outro choque, ele fala mamãe. Dá outro choque, ele fala papai. É um negócio assim. Então o Freud vem para explicar o pensamento humano dessa forma. Claro, é satanismo,
evidente, satânico, né? Mas essas operações são extremamente utilizadas pelo mundo que vai sendo, vamos dizer assim, vai chegando a uma era que vem ser conhecida como pós-cristã, né? A uma era pós-cristã, onde tudo é calculado de tal maneira, e esse é um dos postulados do Haddad, dentro do seu livro Defendendo o Socialismo, né? Um dos postulados do Haddad é que, de fato, a sociedade ela tem que ser vista, ela precisa ver a si mesma como um produto natural de uma massa formada, e que Deus não tem nada a ver com isso, que a humanidade não tem nada a ver com profundidades espirituais, nada, né? Ele simplesmente é um resultado dessas ideologias marxistas, freudianas e darwinistas, né? Isso é uma humanidade pós-cristã, em que os conteúdos cristãos eles não têm qualquer relevância para explicar a humanidade. Não podem ter. E isso foi um sucesso na operação de destruição das mentes das pessoas. Porque se agora que o Bolsonaro surgiu, vamos dizer, né, é que ele começa a trazer a nível nacional uma ideia de Deus acima de todos. Deus acima de todos. Então é impressionante, em toda parte essa expressão ela vai sendo falada, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É uma expressão que começa a ser exposta perante uma multidão, né, que acaba sendo impactada por uma verdade, por algo realmente verdadeiro, dito por uma pessoa que de fato fala isso como aquilo que ele acredita mesmo. E que desperta nas pessoas que nunca ouviram isso, né? Sim. Dessa forma. Pode causar ciumeira em muito pregador por aí. Pode causar ciumeira em muito crente por aí. No povo, pode gerar assim um despertar. Poxa, sim, verdade, claro. País, né? Claro, porque o pessoal estava começando a ver a si mesmos, né, como um povo dominado por algo que ele não sabia bem o que era e que estava sendo conduzido como gado para o matadouro, né, que era vamos dizer assim, uma forma, como diz o Jacques Ellul, um pensador cristão, né, que já foi para o céu e tal, mas ele dizia assim que o estado da configuração que ele tem, o estado dessa forma socialista, ele é o mais frio dos monstros. Ele até dizia que qualquer estado é o mais frio dos monstros, né? Porque de alguma forma ele quer dominar sobre você. Agora, quando você tem um estado socialista, de fato, ele é um monstro satânico. Ele é um monstro constituído por Satanás, né? E o povo brasileiro, sabia que tinha alguma coisa em que ele não significava coisa alguma, né? Nas mãos de uma situação que ele nem conseguia enxergar direito, porque a maioria do povo jamais chegava ao ponto de discutir, pensar sobre os elementos de constituição de uma nação. Ele dizia assim, o povo brasileiro dizia assim: religião, futebol e política, ninguém discute. Até hoje tem pessoas que dizem assim, outro dia eu estava lendo um pessoal que estava dizendo assim: pessoal, nós somos pacíficos. Nós somos pacíficos. O povo brasileiro é um povo pacífico. Isso é um jargão colocado pelo esquerdismo. Quer dizer, o que significa ser um povo pacífico? É um povo que não faz nada, não fala nada, não ouve nada, não faz nada, não pensa nada. E não vê nada. Então, isso é o pacifismo socialista, né? O pacifismo socialista é quando o povo não ouve, não fala, não enxerga, não faz, ele é totalmente
um zumbi, né? Você falar algo em relação... Claro que você não fazendo nada disso, você deixa uma carta absolutamente branca para quem quer fazer isso. E esse grupo socialista que vem vindo desde Karl Marx com essa intenção exatamente de gerar populações que não se vejam como gente, como pessoas, porque uma pessoa pensa, uma pessoa fala, uma pessoa ouve, uma pessoa enxerga, uma pessoa faz, né? Quando Deus mostrou a si mesmo, ele mostrou em fazer. Até no meio cristão, as pessoas dizem que não é importante o que você faz, é importante o que você é. Isso é um absurdo satânico. Já pensaram uma teologia dessa? Que não é importante o que você faz, é importante o que você é. Parece bonito, altruísta, mas é satânico, né? É claro que é importante o que você é, como é tão importante o que você vai fazer de acordo com aquilo que você é, né? Não é cabível, não é nem compreensível que uma pessoa seja alguma coisa e não faça nada. O próprio fato de ser, o próprio fato de alguém ser, ele de fato vai fazer. O ser, em última análise, é algo que é exposto como um ato. O ser, de fato, é um ato em agir, em fazer, em acontecer. O próprio Deus, ao se revelar como eu sou, é aquele que fez o universo em uma ordem perfeita, né? Em uma organização perfeita. E ordem e organização, e estética, e ética, e moral, então ética, não significa ditadura do ter que fazer, e nem uma ditadura do não pode fazer. Não é isso, né? A questão do conhecimento, da percepção de quem tu és, na dimensão de quem é o Criador, e você exatamente sabe da sua condição de operação junto com o Senhor, das criatividades que lhes são dadas a ser, como um ser criativo, né? E então um tipo de criador, que opera criativamente as coisas criadas, né? Quanto também você tem o discernimento daquilo que não deve ser feito, não por imposição de ditadura, né? Mas é evidente que a ditadura ela vai impor, você não pode pensar, você não pode sequer imaginar que você possa fazer alguma coisa, porque uma mentalidade fora de ti, no caso, o Estado, né, é que vai determinar aquilo que você é e vai operar e fazer, né? Então existe um ditado hoje, vamos dizer, que resume essa época da desmantelação, do desmantelar a percepção da verdade, né? Existe o ditado chamado, por exemplo, politicamente correto, né? Politicamente correto é um ditado que destrói todo o tipo de padrão, né? Você tem que ser politicamente correto. O que significa isso? Você não pode ter nenhum tipo de caráter. Você não pode ter opinião alguma. Você não pode ter ideia alguma. Você seja politicamente correto, quer dizer, fique bem com todos, né? O brasileiro é um povo pacato, um povo pacífico. O brasileiro não discute nem religião, nem política e nem futebol, e nem nada, né? Porque se o germe ou a bactéria ou a semente da ideologia de que você é um povo pacato, e povo pacato e pacífico significa alguém incapacitado de debater, não é que não vem dessa forma, né? Vem
de uma forma em que aquilo que você acredita, ninguém pode colocar a mão. Porque aquilo que você acredita como política, ninguém pode mexer naquilo. Igualmente em futebol, igualmente em religião, igualmente em qualquer coisa. Isso é uma semente de egolatria profunda. Uma semente de egolatria. Igual o diabo disse para Adão e para Eva. Ele falou assim, olha, vocês são capazes. Ele falou assim, Deus falou umas coisas legais lá. Mas olha, pensa bem, vocês não vão desmerecer, desfazer, desacreditar de Deus, mas vocês precisam acreditar em vocês, como gente capaz, gente que pode, eu posso, eu sou, né? No sentido último, é tu. Então, essa hábil separação, né, do ser humano, do Criador e da exclusiva visão de si mesmo, isso é um dos maiores, vamos dizer assim, um dos maiores pontos de degeneração do ser. É claro que no século, quando surgiu o Karl Marx, ele trabalhou, a mente dele foi invadida de uma tal maneira, gente, irmãos queridos, de uma tal maneira a mente de Karl Marx, que ele elaborou projetos abertos. Sabe o que significa open source? Né? Open source é um tipo assim de programa, né? Programa open source, quer dizer, quando você cria um programa de estrutura aberta. Tem programas que são criados e é fechado, ninguém entra ali. Mas esse open source é o programa criado de forma aberta, né? Você pode entrar nele, você pode mexer nele, você pode usar de graça, entende? Então você vai desenvolver, todo mundo que entra ali vai desenvolver um pouquinho. Então, de tal maneira que quando pode acontecer que esse programa open source, lá para frente, ele já quase não seja reconhecido na sua origem. De tanta gente que já entrou lá e mexeu nele e foi sendo adaptado, de tal modo que agora ele está absolutamente irreconhecível quanto à sua origem, né? Quem originou aquilo foi o start da coisa, mas depois aquilo cresceu. Pode acontecer com algum programa assim, tem alguns programas que funcionam dessa forma, né? Eu uso um programa open source no lugar do Office, da Microsoft, né? Ele é aberto, ele funciona, né? Ele não é assim tão bom quanto o da Microsoft, mas como a Microsoft tem que pagar aquele Office, então eu pego esse outro, alternativo, aberto, isso aqui vai funcionando, né? Então o que eu quero dizer com isso é que a mente do Karl Marx é uma mente open source, quer dizer, é aberta. É de recursos abertos. Quem quiser entrar ali, mexer, funcionar, transformar aquilo ali, pode fazer. Ele deu a base. Karl Marx deu a base, né? Então, quando a gente fala todas essas coisas, vamos examinar Oséias no capítulo 4. Né, irmãos? Oséias no capítulo 4 é um texto de Oséias, fica assim mais para o final do Antigo Testamento, né? Então você vai olhar, vai encontrar Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, depois voltando vai encontrar Zacarias, aí vem alguns pequenos, Ageu, Sofonias, vai chegando Abacuque, Miqueias, Jonas, né? Todo mundo lembra do Jonas. Quando fala em Jonas, todo mundo lembra de baleia, parece aqueles testes psicotécnicos, né? Jonas, baleia, coitado do Jonas, né, irmãos? Então, Obadias, Amós, vai voltando, Joel, né? Vai chegando, aí daqui a pouco Oséias, né? Então a gente chega aqui em Oséias, no capítulo... Irmãos, esses livros, vamos dizer assim, esses livros aqui, mais para o final do Antigo Testamento, eles são chamados de profetas menores. Não é que eles eram baixinhos de 1 metro, eles não eram pigmeus, né? Eles eram profetas menores porque escreveram menos do que Isaías, né? Do que aqueles outros lá, maiores, né? Assim, no sentido de ter escrito mais coisa.
esses profetas aqui, chamados como Oséias também era, eles são profetas que agiram de uma maneira intensa quanto às iniquidades da política de Israel. As iniquidades da Juízes também, quase todo o Antigo Testamento fala isso, né? Mas esses chamados profetas menores, tem um livro chamado Justiça para Todos, de Pope. É muito difícil de achar, né? Porque a turma não se dá, os cristãos não se dão muito bem quando se trata de justiça de Deus, de julgamento de Deus, né? Por isso que surgiu a teologia da libertação no meio católico, que é o socialismo em forma de religião. E é por isso que surgiu a TMI no meio evangélico, que é o socialismo satânico no meio evangélico, né? E o socialismo no meio católico, ele é liderado pelo Boff, Leonardo Boff, e outros, aquele Gutierrez, né? E o Boff no Brasil. E no meio evangélico pelo... como é que é o nome daquele pastor? Ariovaldo Ramos. Ariovaldo Ramos... Aconteceu? Água. A água. Água. Não está funcionando. YouTube parou? Bom, tudo bem. Né? Parou. Não, ele está rodando só, né? Está rodando. Não tá no YouTube, viu, irmãos? Então, o Ariovaldo Ramos, meus irmãos, ele é o papa do satanismo dentro do meio evangélico. E ele é, de fato, um pastor eleito aí por igrejas, e tem muitos pastores que andam junto com o Ariovaldo, né? Inclusive, o Ariovaldo faz visitas lá ao Lula, o chefe supremo do satanismo esquerdista no Brasil e na América Latina, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que, por falta de pensamento, como diz aqui Oséias, Oséias 4, 6. Oséias 4, 6. Então, o irmão querido da Voz de Petrópolis, esse tema que o irmão levanta aí é bem interessante. Depois vamos ver se arrumamos um tempo para a gente falar sobre os livros chamados de apócrifos, né? É muito interessante isso. Mas tem uma razão, eu vou depois explicar, né? Tem alguns estudos lá para trás que eu fiz essas explicações, mas até achar, aí depois eu explico outra hora, né? Mas é muito boa a pergunta e muito pertinente, né? Mas vamos falar aqui, depois a gente entra nesse tema aí, né? Mas olha, irmãos, Oséias 4, 6, 4 no versículo 6, a gente tem uma revelação do Senhor que diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, né? E quem era responsável por passar o conhecimento do povo de Deus para o povo de Deus era o sacerdote de Deus, naquele período lá do Antigo Testamento. O sacerdote de Deus, ele rejeitou o conhecimento de Deus, né? E é claro que Deus teve que rejeitar o sacerdote também. Então há muitos pastores assim, né, que por terem rejeitado o conhecimento de Deus, né, rejeitado o conhecimento de Deus, Deus os rejeitou também. Entre esses pastores está o pastor Ariovaldo Ramos e tantos outros aí que seguem esse TMI. TMI é Teologia da Missão Integral, que é o nome evangélico, né, para a Teologia da Libertação, que trabalha associado diretamente com com o socialismo esquerdista, bolivariano, marxista, comunista, qualquer nome que se dê desse nível, né, lá de Karl Marx, né? E então o povo evangélico, no caso, ele não tinha autorização no sentido da forma da teologia ser ensinada para os pastores nas escolas teológicas. A forma como a teologia era ensinada era muito sutil, de maneira a não dar
vamos dizer assim, a visão aos pastores de que eles deveriam tocar em temas como política, por exemplo, né? Não existe, irmãos, temas a serem tocados ou temas a não serem tocados. Não existe isso. Existe a palavra de Deus e existe tudo que é vida acontecendo, né? O ser humano é que fez a lambança de fatiar os conhecimentos, os saberes, e então dizer que em determinados saberes não se põe a mão. Deus não pode opinar em nada. E que os cristãos... Eu estava lendo essa semana pastores escrevendo que cada crente deveria votar de acordo com a sua consciência e que a gente tem esses princípios de liberdade democrática. Nossa, essas afirmações é uma lambança satânica absurda, né? A palavra de Deus é a primeira a dizer que nós não temos que votar ou fazer qualquer coisa de acordo com a nossa consciência. Que a nossa consciência, ela é enganosa. Ela nos engana. Ela não tem a conclusão exata das coisas, ela não foi feita para isso, ela não é Deus. Né? Nós precisamos de Deus, e Deus é tão Deus que Ele trabalha conosco de tal maneira a nos ter como filhos, como servos e ao mesmo tempo como livres. Como que pode conjugar isso? Como que pode resolver essa equação? Só Deus, né? Que ao mesmo tempo tu é filho, ao mesmo tempo tu é servo, ao mesmo tempo tu é livre. É só Deus que vai fazer isso. Não pode ter nada no mundo, e aí o socialismo se arvora na divinização de si mesmo, em dizendo que eles têm que procurar uma sociedade, construir uma sociedade tal em que esse Estado vai gerar uma condição dessa. O Estado que vai acontecer pelo socialismo vai dar a todos a igualdade entre todos, o direito de todos serem por si mesmos, vamos assim, dignificados e com condições de progredir ali dentro daquele Estado. Quer dizer, ele transforma o Estado em Deus, só que Deus ele joga fora, ele transforma o Estado em que ele, o ditador, e a cúpula é soberana ali, né? É evidente que é satânico uma coisa dessa, né? Então, irmãos, a forma como está sendo trabalhada a mente do ser humano nesses últimos 150 anos é uma degeneração terrível. Por conta de que ninguém quer pensar profundamente mais, né? Por que os evangélicos foram todos parar dentro de igrejas? E acreditam piamente que existe isso chamado igreja. Estava comentando com algumas pessoas a semana passada sobre o perigo do socialismo. Não é muito difícil, porque até aquele jornal italiano, não precisa nem de ser profeta de Deus. O jornal italiano está dizendo assim, no Brasil, o povo vota na direita porque a esquerda é ridícula. É verdade, é ridículo. A esquerda do Brasil acabou de afundar com o esquerdismo mundial, né? É uma coisa bizarra ter uma esquerda dessa para a gente ter como oposição, né? É uma esquerda absolutamente absurda, né? É imbecilizada, absolutamente imbecil, né? Essa é uma esquerda que acusa o WhatsApp, acusa a rede social, assim, a Glaze vai correndo nas órgãos competentes de processo aí e diz assim, eu exijo que o Bolsonaro seja preso imediatamente, porque ele fica mandando WhatsApp para os outros. E todo mundo que mandar o WhatsApp a favor do Bolsonaro tem que ser preso também. E tem que ser preso também todo mundo que fala mal, fica xingando o Haddad. Irmãos, é uma insanidade assim que você não consegue medir o tipo de insanidade dentro dessas pessoas. O Haddad continua falando isso, né? Então, no entanto, você vê que isso cresceu de tal maneira, como foram expostos agora, eles estão nesse desespero, né?
Mas por que chegou nesse pé? Né? Qual as vias que foi assim, a tal ponto que permitiu essa monstruosidade chegar nas políticas dentro de uma nação? Né? Mentalidades que falam essas bobagens. Né? Dizia um professor meu, na época da faculdade ainda, que ele dizia assim, quando vocês encontrarem uma pessoa que é herética, vocês não falem nada, deixa ele falar. Deixa ele falar. Porque só o fato dele falar, ele mesmo talvez vai ouvir e ele vai não saber como resolver aquela heresia, aquele erro. Né? Porque o coração de uma pessoa herética, tanto na religião, na teologia, na filosofia, qualquer ciência, na política, qualquer coisa, se ele começar a falar, ele mesmo vai expor as intrincadas bizarrices. Daqui a pouco ele não consegue nem resolver aquilo. Ele cai em contradição ele mesmo. Né? Por isso que eles não falam. Porque quando falam, falam bobagem. O que eles têm que fazer, o socialismo tem que fazer? Ele tem que ser ditador só. Ele só serve para ser ditador. Como lá o Maduro. Né? Aquele moço que estava lá numa casa, que filmou inclusive a própria morte. Né? Ele estava dentro da casa. Claro que na hora da morte assim ele não filmou, porque ele estava lá. Mas até um momento antes deles jogarem a última bomba, ele estava filmando. Né? E passando ali, dizendo assim, olha, parem de atirar, nós estamos nos rendendo. Tem aqui mulheres, tem crianças na casa, parem, e eles não paravam. Aí ele disse, olha, nós já pusemos bandeira branca, nós já gritamos, mas eles não querem que nós nos rendamos. Eles querem nos matar. Né? Eles querem nos matar. E é isso que eles fazem. O socialismo, em última análise, quando eles se veem numa situação de opressão, de contrários a eles, né? Se eles puderem, tiverem o poder na mão, eles vão matar a gente. Eles vão matar. O ódio deles é mortal. Eu escrevi um artigo essa semana aí, que alguém até fora do Brasil, ele estava perguntando assim, por que esse ódio contra o PT? Né? Aí eu tive que escrever um artigo, né, dizendo, o artigo é assim, ódio ao PT ou ódio visceral de dentro do PT. Né? É isso que acontece. Será que é nós que temos ódio ao PT? Ou é um ódio visceral que tem dentro do PT, que tem um movimento esquerdista, que chama você de socialista, de fascista, né? Chama você e bloqueia você, acaba com você, né? Diz que você é fóbico de tudo que é tipo de fobia. Então, eles são fóbicos ao fobicar você, né? E aí chama você de fóbico. Eles fobicam você e não tem problema nenhum, mas quando você tenta dizer, explanar as razões das coisas, eles chamam você de fóbico. Né? Eles são fóbicos fobicando os outros. Né? Mas você não pode sequer conversar, procurar expor as razões de fato de dignidade e grandeza das coisas, porque eles não estão prontos, não querem nem ouvir. Então, para evitar de ouvir os teus argumentos, se eles puderem, eles vão te matar. Como tentaram fazer com o Bolsonaro. E na última live do Bolsonaro, ele disse, eu não vou sair de casa, porque se eu sair, eles vão me matar. Eles vão tentar de novo. Já tentaram uma vez e vão tentar de novo. É claro que vão tentar de novo, porque é típico da índole, do DNA desse movimento de Karl Marx, em última análise, matar as pessoas contrárias a eles. Né? Surgiu de Karl Marx, né, o nazismo, surgiu de Karl Marx o comunismo, surgiu de Karl Marx o fascismo. Todos esses movimentos surgiram dele. Né? Aí vem o Gramsci também, que faz um desdobramento. É o open source. Vai aparecendo nuances, né? Vai aparecendo situações. Então, quando isso daí... Mas o DNA de todos eles é Estado dominar sobre todo mundo ser propriedade do Estado, né? Contrários matam
tanto no fascismo, quanto no nazismo, quanto no comunismo, quanto no grancianismo. Só que o grancianismo, como ele trabalha de uma forma mental, de domínio da mente, né, as pessoas ficaram assim levadas a um status de zumbis. Tezeta, Deus te abençoe, lá da Guatemala. Sempre oramos por vocês também, né? Então, irmãos, o povo, quando é dominado por esse tipo de ideologia, quando estava escrevendo esse artigo aqui, eu estava dizendo, há de ter uma reação, vamos dizer, quando vem uma ação contra ti violenta, tem que ter uma reação ante aquilo. E como você vai tentar se defender, eles pegam a tua defesa, isolam a tua defesa em uma, vamos dizer assim, engenharia exegética de isolar o teu ato de defesa e aí te acusam de violento pela tua ação de defesa, né? É como o Bolsonaro outro dia disse, se uma pessoa invadir a tua casa e você atirar, se você tiver uma arma, se você atirar, aquela pessoa que invadiu for ferida, ele é acusado de tentativa de invasão de domicílio e você tentativa de homicídio. Então, se na hora que os dois forem para um tribunal, você pega mais cadeia do que ele. Ele só pega a tentativa de invasão e você tentativa de homicídio. Então, essa formulação legal que está aí, ela é satânica. Porque ela, vamos dizer assim, ela acusa o defensor de violento e aquele que é violento de vítima, né? É como diz aquela lá do PT, os bandidos são vítimas da sociedade. Muita gente diz isso pelo Freud, né? É vítima da sociedade, né? Então não existe esse vitimismo, essa vítima da sociedade, né? A pessoa ela é formada em violência, né? Ela é formada em assassinar. Então, o ato de desconhecer, né? O ato de desconhecer as coisas, como diz aqui no Oséias, capítulo 6, capítulo 4, o ato de desconhecer as coisas torna a mente da pessoa, Oséias 4, 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E o conhecimento aqui, meus irmãos, é amplo. Não é questão de saber a Bíblia, não é questão de orar, é questão de conhecimento. É o ato de conhecer o âmbito de todas as coisas. Porque o povo desconhece todas as ciências, todos os saberes, o princípio de tudo, que é Deus, que é andar nessa relação com o Criador, né? Então, essa falta torna a pessoa nas mãos de qualquer movimento que queira movimentar essa pessoa. Então, esse momento que eu escrevi isso aqui era tentar chamar a atenção dessas pessoas que quando essas pessoas estão observando as, vamos dizer, argumentações do esquerdismo sobre as nossas reações aos atos violentos do esquerdismo e nos acusam de violentos, né? Isolando a nossa reação, por exemplo, que agora a gente fala sobre tudo isso, expõe as origens, aí eles estão chamando a gente de violentos, que a gente tem que ter amor. Então, é um discurso que lança mão de uma plataforma que não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo, né? Mas eles lançam mão de uma plataforma emocional como se nós não tivéssemos amor ao expor uma realidade real, um conhecimento de causa que faz com que eles tenham feito esse domínio de mente ao longo de quase 200 anos e gerado esse morticínio no mundo inteiro. Quanto a isso, ninguém fala nada, né? Então, a falta do conhecimento, ela destrói uma nação. Do conhecer, evidentemente, como um todo, né, irmãos? Conhecer como um todo.
E conhecer como um todo, Provérbios 1:7 é importante. Provérbios, meus queridos irmãos. Por isso que nós estamos sempre compartilhando entre nós essas realidades históricas que estão acontecendo e a palavra de Deus. Porque dia 28 nós não vamos ganhar somente nas urnas. Nas urnas também, evidentemente, vamos votar Bolsonaro. Mas há uma ação, irmãos, satânica, diabólica, que tomou conta do coração do esquerdismo, que é por isso que surgiu o esquerdismo, por Satanás, e nós precisamos ter o conhecimento exato da dimensão da história real, da estrutura, né, que isso tudo está acontecendo. Então, é voto, mas antes do voto, joelho no chão e conhecimento de causa, conhecimento da realidade. Quando a gente fala essas coisas, não é falando mal de parente, falando mal de amigos. Não tem nada a ver isso. É que as pessoas ou veem a ação esquerdista granciana no mundo, ele não tem penetração de profundidade para perceber de onde vem isso, o que já causou no mundo isso, e nem mesmo quando isso está acontecendo aí do nosso lado, na Venezuela, eles não veem, as pessoas não veem. Está acontecendo no Brasil, né? A operação, houve agora essa semana, meus irmãos, um esforço da Polícia Federal na Espanha, um tipo de Polícia Federal na Espanha. Eles desarticularam dentro dos presídios uma facção islâmica de operação terrorista em comandos dentro dos presídios espanhóis para ações terroristas na Espanha e no mundo. Foi desarticulado. Basta olhar aí, quem quiser estudar isso aí, vai lá no Google e põe lá: Polícia Espanhola desarticula grupo terrorista islâmico que estavam dentro das cadeias. O que significa isso em relação a nós? Significa tudo, porque o governo socialista no Brasil, até hoje, ele usa, como a América Latina, usa as Farc, né? Ele usa vamos dizer, as facções criminosas do Brasil, não que tenha uma ligação escrita em contrato, irmãos, ninguém pensa que eles são tão burros assim, ninguém precisa fazer contrato. Não existe um contrato do Lula com o Fernandinho Beiramar, não tem um contrato assinado. Isso é uma burrice, ninguém faria uma coisa dessa, mas existe uma articulação, como até outro dia existia. O Bolsonaro disse que já não vai ter mais saidinha de presos, não vai ter mais saidinha de Dia das Mães de presos que mataram mães, não vai ter mais saidinha de presos no dia do Natal para presos, não vai ter mais saidinha, não tem saidinha, isso é um absurdo. Essas saidinhas todas é para deixar cada vez mais nós, o povo, com medo. É um terrorismo montado em cima do povo em uma articulação legal de soltura de presos. O Haddad disse que ia soltar 300 mil presos em cima de nós, né? Uma das propostas dele de campanha, agora talvez já até mudou, mas no começo, primeiro turno, ele dizia: vou soltar 300 mil presos em cima de vocês. Aí, terrorismo. Hoje escrevi outro artigo, né, irmãos? Hoje escrevi um outro artigo, né, chamado, acho que foi hoje, do foco à fofoca, do terror coletivo à vida. O que é isso? Né? Que o terrorismo no mundo, da forma granciana, meus irmãos, o terrorismo, como é que ele age? A gente tem que estudar, a gente tem que ver. Não podemos perder o conhecimento das coisas. Ah, mas crente não pensa nisso. Mas isso é uma coisa satânica. Claro que Satanás vai dizer isso para ti. Claro que Satanás vai, como diz lá, tem que ler o livro do C.S. Lewis, uma carta de um diabo ao seu aprendiz.
Leiam esse livro, Uma Carta do Diabo ao Seu Aprendiz. Certo, irmãos? Leiam isso aí, né? Então, o terrorismo é coisa satânica. O que ele faz? Ele tem, vamos dizer, duas formas de agir no mundo. Isso é coisa do Gramsci. O Gramsci que bolou isso aí. É duas formas de agir no mundo. A primeira é você pôr uma bomba em você mesmo, vai lá, explode no meio de um campo de futebol, mata um monte, pronto. Essa é a forma 1. É o terrorismo de nível 1. Você põe uma bomba, explode, pronto, se matou um monte de gente. Aí o pessoal localiza, fala, ó, esse aqui... Aí eles ficam falando, até outro dia eles diziam que era um caminhão que tinha atropelado as pessoas, né? Aí todo mundo começou a ficar com medo dos caminhões. Na hora que via um caminhão, tinha medo. Aí falava assim, agora um carro atropelou todo mundo. Um carro. Isso claro que é um absurdo, tinha alguém dirigindo, né? Aí foram descobrir quem estava dirigindo era um islâmico terrorista, né? Mas aí eles não falam, a mídia não fala que era um islâmico terrorista, eles falam que é um caminhão, eles falam que é um carro, eles falam que é um ônibus, né? Então, isso é uma forma da imprensa, que já também é movida pelo esquerdismo, fazer um tipo de camuflagem do movimento satânico de destruição das pessoas honestas e dignas, para não dar direção ao pensamento de todos de onde vem isso. Mas essa é a forma 1. A forma 1, explícita, põe uma bomba e vai lá e explode. Isso é uma forma 1. Agora tem a forma 2. A forma 2 de ataques terroristas, ela se desdobra em 2. A forma 2 tem uma chavezinha. Forma A. Pegar uma informação falada por Bolsonaro, por exemplo, pega uma informação falada por Bolsonaro, pega uma manifestação de rua, como essa que aconteceu hoje. Eu estava falando agora há pouco com a Ema, como é que é o nome dela? Esqueço o nome dela. A Ema da Venezuela. A Ema lá da Venezuela. Ela estava mostrando uma foto numa dessas manifestações que tinha um cara com um turbante árabe lá no meio da manifestação. E aí o pessoal lá na Venezuela estava xingando os brasileiros, seguidores do Bolsonaro, como se a gente estivesse aceitando o movimento islâmico dentro da manifestação desse momento. Aí eu disse assim, Ema, isso é montagem, Ema. Isso é montagem, isso é fake. Fake news. Ema, se você soubesse a quantidade de mentiras que saiu essa semana na mídia, é uma coisa bizarra a quantidade de mentiras. Claro que eles puseram esse cara lá. Irmãos, no meio evangélico fizeram a mesma coisa. O meio evangélico, eles pegaram uma gravação de um pastor americano do Texas, que a gente tem a gravação desse pastor, com um tradutor brasileiro, que é amigo dele, e esse pastor americano do Texas estava falando da importância do Bolsonaro ser eleito aqui no Brasil. É um pastor jovem, eu tenho até o filme dele mesmo, desse pastor falando e desse brasileiro amigo dele traduzindo, né? Mas no YouTube tá fácil, é só ir lá e acha e põe lá, pastor texano, jovem, falando sobre Bolsonaro, vai lá, né? Mas aí pegaram, o que acontece? Isso é uma realidade, ele falou mesmo isso. Ele falou coisas boas do Bolsonaro, que é bom ele ser eleito, aquela coisa toda, parece o Trump, e que vai ser uma beleza para o Brasil, coisas assim, tá dando uma força, né? Aí outra pessoa, aí o que eles fizeram? Pegaram essa gravação, pegaram uma gravação do pastor John Piper, pegaram uma gravação do pastor John Piper, né? Aí o John Piper lá falando. Aí eles fizeram o quê? Juntaram essa gravação, só a voz desse pastor, com essa tradução, só a parte do áudio, juntaram com o vídeo do John Piper, lançaram na rede como se fosse o John Piper falando. Então o John Piper, não, claro que não aparece a voz do John Piper nessa montagem, não aparece a voz do John Piper.
Só aparece ele assim mudo, né? E a voz vem de lá, que é o mesmo áudio daquele original do pastor texano com um amigo dele traduzindo. Aquele áudio foi juntado em cima da figura do John Piper. E aí o John Piper lá falando a pregação, e aquela pregação do John Piper é uma pregação normal dele sobre Jesus. Que também, claro, depois de pesquisa, de investigação exegética, histórica, profunda, você vai encontrar aquela pregação de 40 minutos do John Piper naquele púlpito, com aquela roupa, com aquela gravata, falando aquelas palavras, com as devidas legendas em português e a voz do John Piper aparecendo. E você vai observar os lábios do John Piper e você vai ver que corresponde com aquela fala realmente. Né? Quando você começa a observar a outra gravação, você começa a observar os lábios do John Piper e aquela gravação lá, que embora sendo inglês, não tem nada a ver com o inglês do lábio do John Piper. É outra articulação do som, da forma do lábio. Só saber leitura de lábio um pouquinho que você vai ver que tem uma diferença entre aquela fala e aquilo que o John Piper está falando ali, né? Então, no entanto, um rapaz, sei lá quem, lá na internet abriu o site dele e colocou isso assim, John Piper falando a favor de Bolsonaro. Aí eu fui lá, irmãos, já tinha 300 mil likes de votantes do Bolsonaro, dizendo que maravilha o John Piper, o grande pregador americano, falando bem do Bolsonaro. Que maravilha, um atrás do outro, irmãos. 300 mil likes e 60 mil comentários. Aí eu falei, misericórdia, Senhor, como é que eu vou explicar para esse povo que isso é fake? Mas onde que está o fake e onde que está a verdade? Mas isso é o exemplo típico de uma alta produção de iniquidade satânica, porque ele pegou duas verdades, misturou as duas e fez uma mentira. Isso é uma coisa bizarra que aconteceu. E eu vi muitos irmãos em Cristo curtindo e dizendo, maravilha, John Piper. Irmãos, aí você vai no site da Ultimatum, que o John Piper deu uma entrevista lá no Ultimatum. E não falou disso. Ele nem sabe disso. Ele lá no Ultimatum, ele diz assim, muito tempo atrás, na época da eleição do Trump, perguntaram para ele por que ele não fala nada sobre a história americana na parte política. Ele fala, eu tenho comigo isso, eu não falo nada de política. O John Piper diz, eu não falo nada de política nos Estados Unidos. Imagina, irmãos. Imagina que ele ia falar alguma coisa de política do Brasil, irmãos. Ele não fala nada nunca de política, nunca, ele não fala. Se fosse eu, por exemplo, podia até dizer, porque eu falo o tempo inteiro de tudo. Agora, o John Piper diz, eu não falo de política. Como eu não sou, não tenho nenhum tipo de influência nenhuma perto do John Piper, né? E o cara lá, o John Piper, tem milhões de seguidores. Agora, ele é maravilhoso pregador, é um homem de Deus, é um irmão em Cristo. Aquele outro pastor é um homem de Deus, maravilhoso pregador, falou da palavra de Deus com propriedade sobre o Bolsonaro. Agora, vem um Satanás e pega esses dois, junta e forma um fake vídeo. E muita gente acredita. Sabe o que é isso, irmãos? É uma arma sofisticada na mão do esquerdismo para daqui um pouco denegrir os cristãos que não têm capacidade alguma de identificar quem são as pessoas que estão falando as coisas. Simplesmente engolem qualquer coisa que montarem. Em algum momento isso ia ser feito. Mas eu fui lá e coloquei uma denúncia no YouTube contra isso. No site original, que já tinha 300 mil pessoas curtindo, ele desapareceu esse vídeo. Foi tirado dali. Porque é mentira mesmo. Mas depois desse, outro abriu. E já tinha uns 1000 que já estavam vendo e aí achando legal. Né? Mas o que eu quero dizer com isso é que esse é um modelo, na segunda camada de terrorismo, esse é um modelo de você pegar uma informação verdadeira e fazer daquela informação verdadeira
como o Bolsonaro teve uma live, ele teve uma live, e da live dele, irmãos, surgiram tantas mensagens no WhatsApp de terror. É um monte de crente morrendo de medo, que agora, né, vão matar o Bolsonaro, agora que vai ser de nós, agora que vai acontecer, e isso, aquilo, outro, um monte de crente com medo. Quer dizer, o Bolsonaro está falando uma coisa e a cabeça das pessoas está gerando um terror maior do que aquilo que foi falado. Essa é a segunda forma, letrinha A, né, da pessoa ser trabalhada por Satanás para, a partir de uma informação verdadeira, dar potenciação a ela, sabe? Potenciar, quer dizer, amplificar aquilo. Sabe o que é isso? Isso é forma granciana. É claro que é satânico. Satanás pega isso, joga, trabalha com a mente da pessoa para ela ficar com muito medo, muito medo, muito medo, muito medo. Aí ela está morrendo de medo e ela não faz mais nada porque o medo trava. O medo trava a pessoa. Ele pode até lá votar em Bolsonaro, mas ele vai ser uma massa manobrada daqui um pouco. Porque nós vamos precisar de gente inteligente, irmãos. Na hora que o Bolsonaro for eleito, nós não vamos poder cair nesses contos grancianos. Nós vamos ter que ter gente que pensa, gente que examina em profundidade as fontes e que não fique com medo. Entende? Não fique com medo. Porque lá em Deuteronômio 20, o Senhor diz assim várias vezes para o povo. Lá em Deuteronômio 20 ele fala, não tenha medo, não tema quando você ver o inimigo. Então, letrinha A, pegar uma palavra verdadeira e amplificar de tal modo que você fique com medo daquilo. Entendeu? Se Satanás conseguir fazer isso, vai ser um grande avanço, porque ele vai fomentar o terror, mesmo sem ter acontecido nada. O terrorismo sabe disso já faz tempo, irmãos. O terrorismo, ele quer pôr medo nas pessoas para que eles não façam mais nada. Paralise a sociedade inteira. Paralise o movimento da tua vida, o movimento da tua família, o movimento do país, de tudo que tem que acontecer. Não aconteça, o país vai entrar em falência. Pelo menos se não for o país inteiro, uma grande parte, se conseguir, tá bom. Mas é claro que o Satanás tem uma outra partinha, a letra B. Né? A letra B é você pegar uma informação verdadeira, o próprio lado satânico pega uma informação verdadeira e diz que é fake news. Eu já vi, irmãos, uma quantidade de crentes não acreditando numa verdade porque o lado da esquerda diz que é fake news. Boatos.org, só do fato de boatos.org dizer que uma coisa, aí a gente pergunta assim, onde que estão os livros do Haddad para serem vendidos porque eu quero comprar? Aí o boatos.org põe lá, primeira coisa que aparece, é fake quando dizem que no livro do Haddad, defendendo o socialismo, isso não está escrito lá. É fake que, quando dizem que no livro do Haddad, defendendo o socialismo, o incesto está lá. Aí o que acontece com essa informação? Todo mundo acredita no defendendo o socialismo. Acredita no livro defendendo o socialismo. E lá no livro defendendo o socialismo, de fato não está escrito explícito assim, todo mundo tem que fazer incesto. Não está escrito isso. Mas lá quando você lê, agora eu tenho o livro, chegou, eu tenho ele. Quando você pega o livro e você, né, lê o livro, você vê que há uma parte que diz assim, é preciso trabalhar no aprofundamento da erotização das relações pais e filhos. Né? Quando você vai lá no Diário Oficial da União, do 2012, pegar a publicação do ministro da Educação, que é o Haddad, e ele põe lá nos termos do Diário Oficial, põe lá, o ministro da Educação, Fernando Haddad, no uso das suas atribuições legais, ele determina que, aí põe lá, o desenvolvimento
de literatura em relação a gays, lésbicas, não sei mais o que, e diversidade. Tá lá, ele é o pai disso aí. E quando, aí lá no .org diz assim, nos boatos e outros sites também, lendas urbanas, coisas assim. Aí a primeira coisa que aparece é fake, que o Haddad é pai do kit gay. Não está no livro dele escrito que ele é pai do kit gay. Mas é claro que não está, irmãos. É claro que não está. Não está escrito no livro do Haddad que eu sou o pai do kit gay. Não está escrito isso daí. Né? Está escrito tudo isso que ele pôs no Diário Oficial. Então, é claro que a forma semântica de você falar aquilo, né, é trabalhado pela mídia, vamos dizer, que está vendida ao movimento esquerdista. Ele vai dizer, você pergunta onde que está o livro do Haddad, a primeira coisa que, e não só a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, é dizer o que o povo falou que é fake, mas o que é fake de fato não é fake. Não é. Só está escrito de outro jeito. Né? Entende a articulação, irmãos? Irmãos, isso dá um trabalho, irmãos, para a gente descobrir tudo isso. As articulações do Gramsci, as articulações de todo aquele povo que montou esse esquema no open source da cabeça de Karl Marx, né, que formulou em uma determinada época um fascismo. Sim, formulou um fascismo. Formulou um nazismo, formulou um comunismo. Sim, mas atualmente isso aí já foi. Mas não acabou isso aí. Hoje está um Haddad na linha de frente. Está uma Gleisi Hoffmann, está o Partido do Comunismo, está o PMDB, está o Fernando Henrique, está toda essa cambada de gente satânica que está tentando destruir o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, de fato, é o único que se levanta com conhecimento e trata disso com amplitude, com verdade, mas não só disso. Ele tem um programa, digo assim, é preciso ir lá no site conhecer o programa de governo desse homem, desses dois, então, pelo menos. Né? O Haddad já é o terceiro edição, ele já tirou várias vezes, mudou, foi mudando para se parecer com o Bolsonaro, para ver se consegue algum voto. É um sem caráter, né? Não tem caráter, esse povo não tem caráter. Né? E quando a gente denuncia assim, o pessoal pensa que a gente é fóbico, e diz que a gente é fóbico, só porque a gente diz que o cara sem caráter não tem caráter. Só porque a gente diz que o cara está querendo fomentar a diversidade dentro da escola e por isso a imoralidade, aí eles dizem que a gente é fóbico. Né? Ele está querendo fazer isso mesmo, e ele vai fazer. Né? Quer dizer, não vai mais, em nome de Jesus, não vai mais. Né? Então, quando o Bolsonaro diz que vai querer muito que sempre o Brasil esteja em evidência, que Deus esteja acima de todos, né? E que o Estado tem que ser menor, que toda essa chupinzada que entrou no Bolsa Família, pegando dinheiros nossos, isso precisa ser moralizado, quem de fato precisa é que vai receber, né? Aí o povo acusa ele que vai acabar com o Bolsa Família, que vai não sei o quê. Né? Então, irmãos, nós estamos numa situação que essa semana, vamos dizer, nós precisamos do conhecimento. O povo não pode ser destruído. O povo não pode ser destruído, mas para não ser destruído, ele precisa conhecer. Conhecer. Né? E quando a gente expõe a verdade, como disse o Bolsonaro, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, aquela palavra do Bolsonaro tem uma amplitude muito grande. Ela passa por todos os escopos do conhecimento, por todos os saberes. Né? Em tudo. Mas Deus não segura a sua revelação para dizer, só vou te dar para conhecer um pouquinho desse lado de cá. Não, ele vai ampliar. A primeira coisa que Deus vai fazer para a gente, de fato, ver as coisas, é nos revelar Ele mesmo. Né, irmãos? Ele mesmo. Vai nos dar da sua presença. Nos fazer ser uma pessoa que só Deus pode fazer a gente ser. Não é? Então, há de ter uma relação vital com esse Deus. E se isso não acontecer, você vai ficar vagando por aí atrás de divindades, atrás de religiões. E a palavra de Deus diz que Jesus disse assim, é preciso que você, Nicodemos, você nasça de novo.
É preciso ter um novo nascimento dentro de ti. Porque, irmãos, 1 Coríntios no capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, ele vai dizer assim, ó, 1 Coríntios 2, o ser humano, irmãos, ele foi gerado por Deus de uma forma tão complexa e tão inteligente, né? Nós somos feitos de uma complexidade tão grande que nós precisamos nos conhecer também. E aqui na palavra de Deus, no 1 Coríntios 2,14, diz que o homem natural, isto é, o homem psique, não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem pneuma julga todas as coisas, né, irmãos? O homem pneuma julga todas as coisas. É da vontade do Senhor que o ser humano seja apto para julgar todas as coisas, queridos irmãos. Julgar. E esse é um outro ponto que muitos cristãos, eles têm parece que uma vacina contra a palavra julgar. A primeira coisa que vem é que nem teste psicotécnico, que a gente falou agora há pouco, né? Se você falar julgar para o crente, ele já lembra, não julgueis. Sendo que a palavra de Deus diz para julgar. Mas o crente, ele pensa, não julgueis. Então ele não entende o que significa o julgar dos crentes e o não julgueis também, escrito na Escritura. Porque a Escritura tanto fala para julgar quanto não julgar. Julgar segundo a justiça de Deus, isso sim. E não julgueis segundo o teu coração, isso sim também. A palavra de Deus diz, jamais julgue pelo teu coração, como também jamais vote pelo teu coração. Jamais queira nada pelo teu coração, mas queira sempre julgar pela palavra de Deus. E deve julgar, você deve julgar pela palavra de Deus. Mas para julgar pela palavra de Deus, tu precisa ser um homem, uma pessoa espiritual, né? Você tem que ter a vida espiritual. E ter a vida espiritual é uma vida que vem de Cristo, que vem do alto, que vem do Espírito, que vem de Deus. Não é uma vida que vem da religião, da meditação, isso é psique. A religião é fruto da psique. A meditação é fruto da psique. Essas áreas da psique, elas pouco ainda são conhecidas pelo ser humano. Nem o Freud conhecia direito. Já falei para os irmãos que a primeira carta de Freud, escrita de Viena, naquele livro que já mostrei aqui, né, que o Freud está escrevendo para o pastor Feister, ele diz assim, eu não sei, pastor Feister, eu não consigo chegar nesse pé que tu estás, eu não entendo nada disso. Não consigo sequer tratar a parte profunda do ser, porque o meu público, como eu também, diz ele na primeira carta, nós não acreditamos nisso. Né? O fato de uma pessoa dizer isso, eu não acredito nisso, tem a ver com o seguinte, eu não sei nada sobre isso. Eu não tenho qualquer informação sobre isso. Eu não posso dar crédito a algo que eu não sei. Mas é isso que está dizendo Coríntios. O homem natural, quer dizer, o homem psique, o homem que só tem essa vida psique, até aí que vai a vida dele, porque essa relação de vida do ser humano, dessa forma, vamos dizer, degenerada, já como a gente já falou hoje, começou lá no Éden, quando o diabo deu a ele a alternativa a Deus. E a alternativa a Deus é cair fora de Deus e gerir só você a vida. Você então vai passar a experimentar algo que a Bíblia chama de morte, que aconteceu isso, e a morte, esse DNA do primeiro homem, da primeira mulher, passou a todos os homens, por isso que está essa lambança na história da humanidade. Né? Não tem 5 anos de paz na história da humanidade. Não tem um dia de paz na história da humanidade. Outro dia encontrava uma pessoa de 18 anos, ele fala assim, o que eu vou fazer da minha vida? Mas ele tinha 18 anos, né? Então não há paz,
Outro dia eu já falei aqui, nós ajudamos uma pessoa de 7 anos que estava se enforcando, né? E ele dizia assim, eu não tenho mais nenhum sentido de viver. Menino de 7 anos, né? Foi tirado da forca na nossa casa pelo Felipe, um querido menino que a gente ama e que veio a se entregar a Cristo logo mais depois de um tempinho, né? Então, irmãos, por que isso? O que acontece? Né? Tem gente que leva esse martírio de vida até 50 anos, 70 anos, 80 anos, mas ele não quer reconhecer que ele precisa dessa vida espiritual que vem de Deus. Então o ser humano precisa entender, receber a palavra de Deus, quando Jesus disse a Nicodemos, em João 3, Nicodemos, tu precisa nascer de novo. Né? E lá em João 1, a palavra de Deus diz assim, que nascer na carne é herança da família da gente. Mas nascer de Deus, só Cristo pode fazer isso. João 1, 12 e 13. Quero dizer para concluir hoje, aqui em 1 Coríntios 2, que o homem natural, que é o homem psique, ele só vai alcançar determinados valores, né, em sua vida, e isso pode, vamos dizer assim, alcançar o próprio cristão. O homem psique, ele vamos dizer assim, de uma forma tal, que todo o seu raciocínio e toda a sua forma de ver é muito rasa, lúdica. Ela vai estar numa condição de discernimento muito precária. Agora nós estamos nesse discernimento nacional, por graça de Deus, e por chegar a tal ponto da ludicidade da desgraça ou imposta pelo PT, que até mesmo as mentes psique entendem isso. O povo está vendo que essa situação gerada por Karl Marx e representada, encarnada, os demônios encarnados em Haddad, dá para ver quase. Tudo que eles estão fazendo é satânico, é visível, eles querem de fato acabar com o Brasil, acabar com a América Latina, tudo que está na proposta ali. Então é visível, o povo não quer isso. Mas muito mais que isso, há uma continuidade de vida que nós precisamos de fato querer também, ao Deus propor a nós essa vida que vem do Espírito. Para não apenas discernir ludicamente ou de forma psíquica as coisas, ou de forma física e somática as coisas, como diz aqui o homem natural, né? Mas um discernimento avançado nas áreas do pneuma. Mas esse discernimento que é para nós, é uma herança para nós. Nós somos, vamos dizer assim, feitos por Deus para que tenhamos essa vida de Deus em nós. Né? E essa vida não pode ser confundida com religião, com meditação, com elaborações assim, desse nível catalogado pelo ser humano em psique como vida espiritual. Isso não é vida espiritual. Isso é vida psíquica com uma conotação metafísica. Não tem nada a ver com vida em pneuma, em espírito. Né? Então, irmãos, diz aqui no versículo 15, que o homem espiritual julga todas as coisas. E é evidente que aí todos os, vamos dizer assim, os elementos de julgar, né, que vêm da palavra de Deus, que ele compartilha conosco, vão estar disponíveis da parte de Deus a nós. Hebreus 4:12. Ele expõe que a palavra de Deus é viva e eficaz e dá vida às juntas e medulas, que é o soma, ao psique humano, né, que é as suas vontades, e que é o pneuma humano, que é o seu espírito, da vida a tudo isso. E capacidade crítica, para discernir, críticos, capacidade de críticos, que é a capacidade de julgar. Então nós estamos avançando, além dessas condições de percepção granciana, mas as percepções ainda mais elevadas. Para nós, daqui para frente nesse país, nós queremos de fato ser uma nação preparada em profundidade pelo Deus que agora é aclamado como acima de todos.
Ele quer, de fato, que nós sejamos uma nação digna e nos presenteia e nos oferta essa vida em pneuma, em espírito, na pessoa de Jesus Cristo, que ele diz assim, diz lá em João 1,12, né? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de terem essa vida, a todos quantos o receberam. Então aí começa uma revelação de profundidade a nós, cada um de nós. Nós somos levados a estar diante da palavra de Deus, que nos coloca como aqueles que podem receber essa graça. Eu quero que você, onde você estiver, você considere essa palavra de Deus. Que você queira de todo o teu coração também receber essa dádiva da vida em pneuma, essa vida eterna, essa vida que só Deus pode dar, de transformar a gente num filho de Deus. Está em João 1,12. Pega a tua Bíblia lá, abra em João 1,12 e 13, bem devagar ali, ore a Deus e fala, Deus, eu agora vou estar diante daquela palavra tua aqui, ó. Não é a palavra que o pastor Heber falou, não adianta nada. Você vai estar diante da palavra de Deus que está ali, que você vai pegar a sua Bíblia e ler. Né? Vai ver aquilo ali e vai dizer assim, bom, aí eu não sei o que você vai dizer, mas eu quero orar por ti, para que você diga, Deus, eu quero essa vida aqui que está escrita. Não, que não nasceu do pai nem da mãe e que não busca realizações últimas nas coisas que o psique, quer dizer, que a minha psicologia ou que o meu corpo apenas podem discernir. Mas eu quero a vida que vem de ti e que só Cristo pode dar, para a gente poder, de fato, ser aquela humanidade que o Senhor tem para a gente ser. Né, irmãos? Que Deus tem para a gente ser. Isso é a dimensão que Deus quer nos tratar, meus irmãos. Não nos formar aí como cobaias de nada, né? Mas como filhos amados dele. Irmãos queridos, depois a gente continua, né? Tem tanta coisa para a gente compartilhar, mas queria muito deixar esses pensamentos da palavra do Senhor com os irmãos e da história da palavra de Deus, que de fato revela a história verdadeira, tudo em verdade, né? Seja o nosso coração abençoado. Né? Irmãos queridos, irmão Daniel, você pode me entregar, por favor? Vamos celebrar, né, irmãos? Vamos celebrar o Senhor, vamos celebrar o Senhor, todos nós, onde cada um estiver. E essa celebração significa assim, nós queremos muito mesmo afirmar que um dia, obrigado irmão, que um dia nós fomos alcançados por essa tão digna palavra de Deus, que é o próprio Deus que nos mostrou o seu amor, vindo aqui na terra, na pessoa de Cristo, e nos dando essa expressão do seu amor, tocando em nossa vida, e por isso nós um dia aos 19 anos, 18 anos, comecei a ser alcançado pela palavra do Senhor, mais assim profundamente. Aos 19 entreguei minha vida ao Senhor, e assim como diz a Escritura, né? E agora a gente vai caminhando, querendo muito que esse Brasil, irmãos, nessa semana não seja enganado em nenhum ponto por Satanás, mas seja abençoado por Deus, na bênção que vai desde os discernimentos lúdicos, psíquicos, dos envolvimentos físicos do que ele vai fazer com o seu corpo, quanto dessas grandezas das relações espirituais e eternas com esse Deus que dá essa vida. Né? Que esse povo brasileiro seja abençoado, e que tudo que é força maligna que tenta ainda manter alguma posição nesse país, o Senhor nosso Deus repreenda e limpe, e as portas do inferno caiam, e que pessoas sejam libertas. Quanta gente das nossas famílias estão presas nessas armadilhas psíquicas, dessas ideologias. Quanta gente está presa em articulações tão terríveis que ele entrega o seu corpo para viver nisso, e outras coisas mais, às vezes crenças estranhas, né? E que também quanta gente está aí sendo articulada, aí muitas desses
atos mentirosos vão acontecer ainda mais essa semana. O desespero dessa malignidade é muito grande, irmãos. Mas o Senhor é maior. Jesus disse assim: o diabo vem para roubar, para matar e destruir. Mas eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância, de uma tal maneira que ela transborde, e vai ser você uma bênção quando você estiver nele, nesse Jesus Cristo, no eu vim, né? Para que tenham vida. Então faça do seu coração a abertura total para Cristo, e você não será enganado. Ninguém vai roubar mais o teu coração, teu pensamento, tuas ideias. Ninguém vai destruir a tua casa, a tua vida, tua visão, teu modo de perceber a realidade. Vai ser vista como de fato ela é, né? Então nós vamos celebrar como está escrito, né? Jesus falou isso, há poder, tem que ter um poder maior que todos esses poderes aí, irmãos. E não tem poder maior que Cristo. Por isso que ele falou assim: eu quero que vocês, o meu povo, né, estejam juntos, e quando vocês estiverem juntos, vocês podem celebrar o que eu fiz por vocês, né? Porque de fato é isso que ele fez. Então ele falou assim: peguem o pão, e Jesus abençoou aquele pão, quer dizer, ele abençoou tanto o que ele está a fazer, quanto todos que estavam ali a compartilhar daquele pão. Então essa é a bênção do Senhor que chega a nós, esse toque da graça de Deus em nos guardar nele. E aí ele deu aquele pão aos discípulos, dizendo: eu quero que vocês comam, celebrando isso que eu sou, que eu fiz por vocês, que eu vou fazer por vocês, e isto é o meu corpo. Quer dizer, o corpo que ele vai dar e o corpo que nós somos dele. Nós somos o povo eucarístico, né? Eucarístico, é o povo, não é o pão que é a Eucaristia. Eucaristia é o povo, que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é o povo, formado corpo de Cristo, né? Então, irmãos, vamos orar. Querido Senhor, nós estamos no meio dos dias que significa o último dia, próximo momento da história, em termos do Senhor, é o dia que o Senhor virá no céu e nos levará para o céu. Como diz João 14, o Senhor deixou isso escrito lá. E aí em outros lugares também. Então nós estamos agora celebrando o que o Senhor, por causa do Senhor mesmo, o Senhor fez possível tudo isso lá naquela cruz. O que parecia para judeus se livrar de um inconveniente naqueles dias. O que parecia para os romanos se livrar de um agitador. Mas o que era para Deus era aquilo que precisava ser feito para que a nossa vida fosse resgatada até no último momento da nossa própria vida. A última coisa que vai acontecer conosco é o cemitério, é a morte. Era assim que era. Mas agora, Senhor, o Senhor mostrou que a última coisa que vai acontecer conosco não é cemitério. A última coisa é estar contigo. E isso, assim o Senhor fez lá naquela cruz, para que isso fosse possível. E todo aquele que crê no Senhor, isso é a última coisa que vai acontecer. É estar contigo. Por isso nós estamos celebrando agora, Senhor, que a nossa morte, lá na lápide, ela vai ser o ano 33. Nós nascemos em 1900 e tanto, 2000 e tanto, mas a nossa morte é junto com a tua morte. Nós estamos celebrando, Senhor, que na tua morte o Senhor venceu a morte. Levou contigo a nossa própria morte. Tu te identificaste conosco em tudo e assim nós estamos celebrando agora. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós vamos celebrar comendo o pão.
Assim fizemos, Senhor, em nome do Senhor. Amém. Irmãos, Jesus pegou o cálice e ele falou assim: eu quero que vocês saibam que o meu sangue será derramado lá naquela cruz. E para muita gente que estava lá vendo aquela hora, irmãos, era um espetáculo terrível. Ver uma crucificação não é nada bom. É um espetáculo horrendo, de terror, terrível. Mas, ali naquela cruz, quando Jesus está morrendo ali, está acontecendo a entrega da vida dele para que nós pudéssemos ter vida. É a entrada de Jesus, a oferta do seu sangue, o gerar com o seu sangue o corpo de Cristo. Né? É o sangue que gera a vida. É a vida que está no sangue. É dele que vem a vida, que é a vida que nós temos. É assim que é. Por isso ele falou para a gente celebrar. E ainda mais, isso feito, ainda há algo a ser feito, que é o que também nós celebramos agora, que é quando ele voltar, e ele vai voltar, mas não para sentar em Jerusalém, não para ficar lá em Israel. Ele diz aqui no versículo 29, Mateus 26, 29, vocês vão ficar celebrando até aquele dia, isto é, vocês celebram, e aí então vai chegar aquele dia. Qual dia? O dia em que hei de beber convosco o vinho novo no reino de meu Pai, que é o dia que ele vem e nos leva para casa, lá no céu. Né? Não tem nada desse negócio de milênio, Jerusalém. Isso não existe. Isso é invenção teológica, lúdica, psicológica e somática de uma carnalidade de visualização teológica. Mas então nós vamos celebrar o que é. Como o Senhor ensinou, vamos fazer. Querido Senhor, conforme está escrito, o Senhor nos deixou aqui na Tua Palavra, nós celebramos também agora, e todo o Teu povo, Senhor, que celebrou agora junto conosco, nós junto com eles, assim foi feito, porque há um só corpo em toda a terra. Há um só povo, há um só Senhor, uma só noiva do Senhor, uma só nova Jerusalém, ó Senhor, só um corpo do Senhor, que é o teu povo santo, resgatado por ti, que agora celebrou em nome de Jesus. Amém. Irmãos. Irmãos, é muito precioso esse momento, que Deus abençoe, né, todos os amados. Aqui, a irmã Nancy, ela teve um problema lá, de saúde lá, deu uma torção no ciático, então não pôde estar aqui com a gente. Se Deus quiser, a irmã Heloísa vem aí amanhã, né, irmã Heloísa? Ela é nossa fisioterapeuta, virá dar uma força. Vamos fazer um tchau para todos os amados, irmã Heloísa e irmão Daniel. Né? Vamos nós, eu acho que o YouTube ficou ali, ficou, não teve jeito, ficou girando. Meus irmãos, Deus abençoe. Amém, obrigado, irmão, Deus abençoe também, amém. Vamos ficar firmes. Opa. Obrigada. E não tem pipoca, irmãos. Não se preocupe, eu estou tão cansado. Vamos nós, se Deus quiser. Tem uma coisa que a Priscila mandou para você. E para a Catiane, ela... deixa eu me pegar aqui. Quase esqueci. Ó, tem... que bonitinho. Tem essa camada. Isso aqui é essas fraldas. o melhor presente. Deus abençoe. Obrigada. Obrigado também. Se Deus quiser, vamos indo. No meio das lutas. Sim. Deus quiser, essa hora, semana que vem já. A essa hora, na semana que vem, vamos estar celebrando nosso aconteceu novo com presidente vocês, Bolsonaro. gente? Hã? As horas estão atrasando. Olha, na Nancy aconteceu esse negócio do horário de verão, mas no meu não. Se o teu aconteceu, eu tenho que voltar. O meu aconteceu também.
Aconteceu, tem alguns que eu acho que Assim, foi um bom número até, né? Eu acho que tem muito a ver com a operadora. Talvez com a operadora, né? É porque eu acho que quem faz essa troca automática é algum programa na operadora e eles não... Tá. Pelo que eu li foi isso, eles certo. não tipo reajustaram Certo. a mudança. E aí- Foi uma mudança, já estava programado para ser agora. Certo. Aí o governo lá, em virtude Mudou, do segundo turno, se não canetasse, ó, vai ser... É, Eu muda. acho que as operadoras, certo, não tiveram tempo de... Sim, Não a sei gente como é que ajustar, funciona isso. talvez, Mas né? vai ser ajustado? Porque agora, Não, ó, ajustou automático. 8,50. Eu tenho que ir no meu A celular, minha eu tenho também. que tirar o ajuste automático. Porque se tu fica... tem É, uma eu opção, tirei. Aí Ele vai- fica de novo. ajustando automático. Tu bota, ele Ah, tá. entendeu? Tem que tirar. Tá bom. Bom, Então querido, tá. tá bem, vai lá, Deus Oi. abençoe. Não é nenhuma conspiração. É, não é uma conspiração, ainda bem. Pelo menos. Poderia ser. Lembrando lá, meu irmão querido. Se Deus quiser. Você quer pegar alguma coisa? Ah, tá. Pode puxar aí. Põe ali. Pode pôr ali. Ou põe envelope mesmo. Aí... Quer mais um suco? Passada, eu tava tão atrapalhado. Meus pais estavam hoje em casa, e a Cátia fica... A gente fica muito cansado no espaço na semana, então... É, né? Eles vêm na fúria, assim, né? Muita coisa ruim acontecendo. A família da minha mãe, minha avó também tá muito doente, eu acho. Tá bom. Amém. E Em nome de Jesus. minha avó tá... Ó, quer mais um suco? Ela Você tá... quer ficar um pouquinho aqui? É, ela Senta aí. Você não vai ter mais de falar? Ou... Ah, deixa eu dar só um tchau pra turma, aí a gente fica um pouquinho. Meus amados, vamos despedindo, né? Opa! Irmãos queridos, em nome de Jesus, Deus guarde todos os amados. Hoje nós tivemos esse encontro juntos, né? Esse tempo aí, nós navegando nesse momento tão precioso. Que Deus guarde todos os amados irmãos, Deus fortaleça vocês. Qualquer coisa, entre em contato, a gente vai compartilhando. Vamos ter muitas oportunidades essa semana de escrever algumas coisas, compartilhar outras e orar, irmãos. Orar em nome de Jesus, viu? Deus abençoe. Qualquer coisa, entre em contato. Peço que orem por mim. Se Deus permitir, quarta-feira estarei lá em Campinas, São Paulo. Na terça-feira na casa do irmão Jaison, né, e na quarta em Campinas. Então vamos orando, peço que orem também pelos recursos, né, que a gente sempre pede essas orações no final assim, e aquelas possibilidades que o Senhor estiver conduzindo os irmãos a ter. Lembrem-se de 1 Coríntios, quando aqueles amados irmãos... Oi! Entra! Aqueles amados irmãos... se entregaram primeiramente ao Senhor e depois ao servo do Senhor nas ofertas, né? Deus abençoe. Ah, estava levando... A irmã Heloísa estava levando um cachecol. Irmãos, não teve jeito, o YouTube fracassou de novo. Mas nós estamos aqui firmes no Facebook e se Deus quiser, vou passar amanhã todo o backup lá para o YouTube também, tá bom? Muito obrigado. Em nome de Jesus, o Senhor os guarde. E assim vamos seguindo no nome do Senhor. Essa semana, sejamos fortes em Cristo para enfrentar todos esses tipos de operações malignas, mas as portas do inferno caindo e, em nome de Jesus, domingo que vem, né, o nosso querido Bolsonaro sendo eleito aí presidente do Brasil, onde tudo, então, nesse processo todo de grancianismo estabelecido aqui dentro, nós vamos ter esse trabalho em nome de Jesus de estar limpando, conduzindo as pessoas aí nessa nova maneira de pensar, de viver. E assim o Senhor há de nos dar sabedoria e graça e poder para construirmos nossa nação, né, irmãos? É um trabalho bastante precioso que vamos poder realizar em nome do Senhor. Deus abençoe, queridos.